Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom que estamos reunidos para mais um estudo bíblico, mais um estudo da Palavra de Deus e iremos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre o capítulo 4 do livro do Apocalipse. Quero pedir desculpa aos irmãos por semana passada não ter conseguido dar continuidade a esse estudo, tendo em vista, meus irmãos, que foi uma semana muito corrida, palestrando, pregando em cruzada, em eventos, inclusive eventos escatológicos. Foi uma semana muito corrida, de sorte, meus irmãos, que não pudemos chegar junto com esse vídeo para dar continuidade ao capítulo 4 do Apocalipse, como temos feito toda semana. Mas estamos cá nós aqui, eu aqui, tu aí do outro lado, para nós darmos prosseguimento, tendo em vista que a gente já está chegando na etapa final do capítulo 4, mas não vamos parar por aqui. Já iremos para outra temática, inclusive do Apocalipse. Se preparem aí, porque nós iremos fazer um estudo bíblico sobre as 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor. Foi uma sugestão que nós recebemos. Então, quando terminarmos o capítulo 4 do Apocalipse, vamos analisar as cartas de Jesus enviadas às igrejas da Ásia Menor, que é o início do livro do Apocalipse. Mas vamos para cá, estamos no versículo de número 5, foi onde nós paramos, que diz assim: E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E você diz amém. Este versículo, meus irmãos, nós vamos dividir em 2 partes. A primeira parte, em que iremos falar sobre os trovões, sobre os relâmpagos, sobre as vozes. E a segunda parte, iremos falar sobre as 7 lâmpadas e os 7 Espíritos de Deus. Se você tem ainda muitas dúvidas sobre esse texto, então fica conosco até o final, porque nós vamos esclarecer hoje em nome de Jesus. Quero te pedir, se você é novo aqui no canal, se inscreva, porque diariamente estamos postando palavra de Deus, estudo bíblico, para abençoar cada vez mais sua vida. Deixa seu like, isso é muito importante, gera interação. E o YouTube entende que esse conteúdo é importante e repassa para outras pessoas. E a ideia é essa, é propagarmos o reino de Deus, a palavra de Deus. Deixa também o seu comentário, suas dúvidas, suas sugestões. Deixa seu pedido de oração, deixa seu comentário, porque nós também iremos interagir com vocês nesse espaço dos comentários, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o primeiro ponto aqui, é que esse texto de Apocalipse 4 e 5 é uma manifestação teofânica. A teofania, a gente divide essa palavra em 2 partes, que é teo, que significa Deus, e phainen, que significa manifestação. Então, teofania é a manifestação de Deus. Só esclareço aqui que é uma manifestação visível. A teofania ela é diferente do antropomorfismo, pois este último fala de características humanas que são atribuídas a Deus. É um fenômeno linguístico em que esse recurso é utilizado para que a gente possa ter uma compreensão de quem é Deus. E para isso se atribui características humanas, sejam físicas ou abstratas, como os sentimentos. Quando eu digo que Deus se arrependeu, quando eu falo, por exemplo, que Deus, as mãos do Senhor, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, sua mão está encolhida para que não possa salvar, os pés do Senhor. Então, essas características humanas que são atribuídas a Deus, chamamos de antropomorfismo, mas que isso é diferente de teofania. Teofania é a manifestação visível de Deus. É isso que nós vemos em Apocalipse 4 e 5. Uma teofania, uma manifestação visível de Deus através dos trovões, dos relâmpagos e das vozes. E essas expressões de trovões, relâmpagos, fala da presença de Deus. É o que nós vemos, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 19, quando Deus se manifestou a Moisés no Monte Sinai, e Deus esteve ali falando face a face com Moisés. O texto bíblico fala que houve trovões, houve relâmpagos, o monte fumegava, havia fumaça,
o monte tremia, e tudo isso é teofania, a manifestação da presença de Deus no Monte Sinai, onde Deus conversava face a face com Moisés. No capítulo 20 do livro do Êxodo, no versículo de número 18, diz que todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. Teofania, manifestação aí da presença de Deus. Então, trovões, relâmpagos falam da manifestação da presença de Deus. No Salmo de número 29, o salmista fala sobre a voz de Deus, e ele compara a voz de Deus a uma voz poderosa, uma voz de trovão. No versículo de número 3, a voz do Senhor é ouvida sobre as águas. E ele diz, o Deus da glória troveja. A voz de Deus comparada a trovões. No versículo 4, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Versículo 5, a voz do Senhor quebra os cedros. No versículo número 7, a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. No versículo de número 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. E no versículo de número 11, essa voz do Senhor dará força ao seu povo e abençoará o povo com paz. Essa é a voz de Deus aqui, de Apocalipse 4 e 5, é uma voz poderosa. Meu irmão, a voz de Deus é uma voz poderosa. Ela é tão poderosa que lá no início de tudo ele disse, terra, produza mantimento. Meu irmão, a voz de Deus é tão poderosa que a terra teve que se virar em 10, em 20, em 30, em 1000, mas ela teve que obedecer à voz poderosa de Deus e produzir erva, se vira. Essa voz é tão poderosa que em meio à tempestade o Senhor Jesus disse, acalma-te, mar, aquieta-te, vento. E o vento teve que se aquietar e o mar também. Por quê? Porque a voz desse Deus Todo-Poderoso é uma voz poderosa. Em Apocalipse, trovões, relâmpagos, essa voz fala da presença poderosa de Deus, mas não só de presença de Deus. Relâmpagos e trovões também fala da ira de Deus, do julgamento de Deus, da vingança do Senhor. Quando Deus enviou as pragas ao Egito, em Êxodo 20, capítulo 9, versículo 23, diz que quando o Senhor enviou Saraiva, havia trovões. E esses trovões falam do juízo de Deus. Em Samuel, capítulo 7, versículo 10, primeiro livro de Samuel, está escrito, e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e diz o texto, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Veja que o texto fala de trovoada, de trovões, Deus entrando em juízo com os seus inimigos. Em Isaías 33, versículo 3, diz que diante do trovão da tua voz, olha o que Isaías está dizendo, diante do trovão da tua voz, da voz de quem? Do Senhor, os povos fogem. Quando te levanta, dispersam as nações. Por que dispersam? Porque estão com medo. Estão aterrorizados porque essa voz de Deus, voz de trovão, olha o termo trovão, fala também da ira de Deus. Quando o Senhor fala com João, através daquela imagem, daquela revelação da abertura do 7º selo, aparece a imagem de um anjo. E aquele anjo tem um incensário de ouro na mão. E é dado a ele muito incenso. E ele acende aquele incenso e aquela fumaça sobe com as orações dos santos diante de Deus. E diz Apocalipse capítulo 8, versículo 5, que o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. Aí diz o texto, e houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E lembre-se que a abertura do último selo é o início de uma série de catástrofes, da ira de Deus sendo manifesta no período da grande tribulação, porque trovões, relâmpagos falam também da ira e do julgamento de Deus. E perceba um detalhe, esses trovões, esses relâmpagos e essas vozes saíam do trono. E é claro que esse trono é o trono de Deus. É o trono onde está sentado Todo-Poderoso. E em outro vídeo dessa mesma série, nós também já falamos sobre esse trono. E aquele que está sentado sobre o trono é quem tem todo o poder em suas mãos
para reger toda a história da humanidade. Ele tem um poder divino sobre a história humana. Inclusive, vou deixar aqui na descrição todas as outras nossas videoaulas sobre essa série de estudos, porque você também não pode ficar por fora do que a gente já ensinou anteriormente. Se você perdeu, então, vou te dar essa oportunidade, deixando aqui na descrição do vídeo todos os links das videoaulas anteriores dessa série de estudos sobre o livro do Apocalipse. Vamos avante? Vamos prosperar? Então vamos seguir. A segunda parte fala das 7 lâmpadas de Deus, como também dos 7 Espíritos de Deus. E há muitas interpretações sobre quem seriam esses 7 Espíritos. Existem 7 Espíritos de Deus? Existem 7 Espíritos Santos? Existem algumas interpretações que dizem que esses Espíritos de Deus, na verdade, são anjos. Existe outra interpretação que diz que, na verdade, são seres celestes que são superiores aos anjos. E existe uma outra vertente teológica que defende que, na verdade, aqui é uma descrição simbólica do Espírito Santo de Deus. E esta última interpretação é que tem mais concordância, que se encaixa melhor em todo o contexto bíblico, inclusive do livro do Apocalipse, visto que não existem outras referências sobre esses 7 Espíritos de Deus, ou o próprio termo Espírito de Deus, se referindo a anjos ou a seres celestiais, arcanjos, os anciões, os animais, enfim, não existe outras expressões. Então, na verdade, o que existe aqui é uma descrição simbólica do Espírito Santo. E entendamos uma coisa: essa expressão, os 7 Espíritos de Deus, aparece 4 vezes no livro do Apocalipse. No capítulo de número 1, versículo 4, João está se apresentando e ele fala de 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, o Senhor Jesus Cristo está enviando uma carta, uma mensagem à igreja que está em Sardes, e lá também se fala dos 7 Espíritos de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, em que se apresenta o livro que está com selos, o livro que está selado por dentro e por fora, ali aparece a imagem do leão da tribo de Judá, que depois se transforma na imagem do cordeiro, como se havendo sido morto. E aí ele fala de 7 pontas e de 7 olhos, e também fala dos 7 Espíritos de Deus que são enviados a toda a terra. E por fim, o texto de Apocalipse 4 e 5, que também traz essa expressão dos 7 Espíritos de Deus. Esse termo 7, ele é muito importante aqui, porque ele tem uma simbologia. Inclusive, a palavra 7 aparece 54 vezes no livro do Apocalipse e fala de plenitude, de algo que é completo, que é pleno. E é aqui onde está a interpretação desse texto, porque nós não vamos entender que são 7 Espíritos de Deus. Não entendemos essa interpretação de forma fracionada, mas de forma como se fosse uma unidade. É assim que nós interpretamos esses 7 Espíritos de Deus. Não o Espírito que está fracionado, mas que fala de unidade, e uma unidade plena, fala de plenitude. 7 não fala de fração, de partes, mas fala de plenitude. É a plenitude do Espírito Santo de Deus. E você há de lembrar que, tanto no tabernáculo, quanto no templo construído por Zacarias, por exemplo, existia o castiçal de ouro. O castiçal que tinha as 7 lâmpadas. E lâmpada fala de iluminação, fala de luz, fala de uma presença esplendorosa, gloriosa. É isso que representa o Espírito Santo de Deus para a nossa vida. No capítulo 4 do livro de Zacarias, um anjo desperta o profeta Zacarias. Ele tem uma visão e ele vê um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, e ele vê 7 lâmpadas, e cada lâmpada estava posta no cimo, tinha 7 canudos. E isso fala também da presença do Espírito Santo de Deus. Então, esses 7 Espíritos de Deus, na verdade, é o próprio Espírito Santo. Essas 7 lâmpadas é uma descrição simbólica do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, como é prazeroso estudar a palavra de Deus, que esse Espírito de Deus
inunde a sua vida, que esse Espírito de Deus ilumine os seus passos, que esse Espírito Santo de Deus, o outro Consolador, esteja com você em todos os momentos da sua vida. Eu te espero no próximo estudo. Tem mais ainda estudo sobre o capítulo 4 do Apocalipse. Vamos ficando em oração, vamos ficando em intercessão um pelos outros e peço mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve, deixa seu like. Se esse conteúdo te abençoou, então compartilha aí com os amigos, nos grupos do povo de Deus e vamos propagar essa palavra para abençoar outros em nome de Jesus.